tudo bem? O programa Violência Zero, a Hora do Basta, com Rafael Abud, tem o orgulho de apresentar uma personalidade com 33 anos de experiência em clínicas de tratamento, de recuperação, de psicologia, cuidando, e ela vai falar outros atributos que ao longo desses 33 anos ela conquistou, e eu fiquei ouvindo, fiquei maravilhado, que eu conheço ela já há muito tempo. E o nosso tópico a ser discutido hoje será violência. É um tema novo, quase não tem violência mais por aí, né? É o que mais está tendo, né, Abud? Não é? É o que mais está tendo. Como que foi o início da sua carreira como psicóloga e como é que vocês foram amadurecendo nas várias modalidades de violência? Então, eu comecei no início com a psicologia clínica pediátrica, né? Eu trabalhava primeiro com crianças. E as crianças nada mais é do que o bode expiatório da família. O que quer dizer isso? Ela vai agir conforme o que o inconsciente dela coletivo acaba pegando daquela família, né? Em relação aos pais, né? Como que eles se comportam, como que eles trabalham entre si, como que é aquele relacionamento familiar. E a criança, ela só vai estar expondo o que ela vê inconscientemente, entendeu? Porque a criança, ela é pura, ela não tem muita consciência das coisas. E ela faz muitas fantasias também, né? Então, isso é um pouquinho complicado, né, tadinhas? Por quê? Porque elas dependem muito do exemplo que os pais dão enquanto elas são crianças. Aí essa criança vai crescer, tal, né? Vai começar a se relacionar e aí começam os problemas. Quando ela não teve uma família estruturada, sim, quando ela não teve uma família que acolheu ela, que tratou ela como criança, que respeitou os limites, sim, dela como criança, que poupou ela de ver brigas, de ver confusões, né? E discussões muito severas. Então, se a criança não tem, não teve, né, uma família mais estruturada emocionalmente, né, que aí já entra a questão da inteligência emocional, que cada indivíduo, todos nós temos, claro, que estar valorizando e treinando isso, né, para a evolução de todos nós como um todo, né, como na sociedade e tudo. Então isso vai depender muito. Se aquela criança não teve toda essa estrutura, o que vai acontecer? Ela pode se tornar uma criança violenta, sim, no futuro, sim, né? Um adulto violento. Então, se for um menino, ele pode se tornar um marido violento, uhum, não só em palavras, porque a violência, ela não é só agressão, né? Física. Também. É na atitude, é no comportamento, é como está, se respeita o, sim, outro, o respeito dele acaba onde começa o do outro, claro, dele começa onde começa o do outro. Então, ele não tem essa noção, ele não cresceu com essa noção de limites, sim, também. Então, a violência acaba vindo, na verdade, o que eu quero dizer com toda essa minha fala, é que a violência vem da família, vem do eixo, da raiz, entendeu? Eu, quando tinha 6 anos, eu vi meu pai batendo na minha mãe, e aquilo teve uma repercussão tão horrível dentro de mim, que eu planejei matar meu pai. E meu pai, para ir no banheiro, ele tinha que passar um corredor escuro e ele tinha um problema de deficiência visual, um olho ele não tinha e o outro usava uma lente muito forte. Uhum. Eu falei, quando ele passar por aqui, eu vou subir, eu vou ficar num banquinho, escondido atrás da porta, quando ele passar, eu peguei um martelo e vou dar na cabeça dele. Né? Eu subi no banquinho com o martelo e fiquei esperando ele passar. Você chegou a fazer isso? Cheguei a fazer isso. E uma força estranha, que depois eu vim a saber que é a mão de Deus, porque eu poderia ser hoje um assassino do meu pai. Eu desci do banquinho, guardei o martelo e me calei. Mas aquela cena é como se eu tivesse visto hoje, ela fica. Foi o que eu falei. Ela não me transformou numa pessoa violenta, mas numa pessoa que evita de ser violenta e ajuda as pessoas a não serem violentas. Por quê?
Se você se embriaga, você não responde pelos seus atos. Se você quer ter relações sexuais, mas não quer ter filhos, e a sua mulher não quer tomar anticoncepcional, e você não quer usar preservativos, vai haver um risco muito grande de gravidez. Sim, com. E isso foi motivo de muita discussão. Nós éramos uma família de 11 irmãos, dos quais 8 sobreviveram, 3 morreram no nascimento. Então era criança que não acabava mais. Não é? E minha mãe foi suportando tudo isso. Mas eu contei isso aí para você ver. Uma criança vendo uma cena dessa, não esquece. Vai a vida inteira e pode transformar a criança num agente de violência. Sim, se ela não tem uma estrutura interna boa, porque todo mundo tem uma estrutura de ego, uma estrutura interna. Sim. Nós precisamos estar desenvolvendo essa estrutura durante a vida, né? Durante a educação que teve com os pais e depois durante a vida adulta também. Exatamente. Né? Com a sua profissão, com seus estudos e tudo mais. Mas aquela criança, como você disse, que você não fez, não chegou a fazer, mas você teve a ideia. Sim. O que te segurou foi um pouco de amor que você tinha dentro do teu coração pelo teu pai. Porque mesmo você vendo a violência que a tua mãe, vamos supor, estava passando, né? Você também, como filho, amava o seu pai. Você sabia que era errado, mas você, como criança, não conseguiria o quê? Fazer com que ele parasse aquilo. Então, na tua cabecinha de criança, você fantasiou que com o martelo você conseguiria acabar com aquela situação. Só que você vê, que é o que eu falei no início, a criança não tem consciência muito das coisas. Exatamente. Sem saber o que isso resultaria, né? Depois, Exatamente. O problemão que poderia dar, né? Tanto para a família quanto para a sua vida. Nossa. Então, graças a Deus, você se conteve, foi, né? Eu acho que foi o amor mesmo familiar que você, mesmo os teus pais brigando, eles conseguiam passar para você, de alguma forma. Não, com certeza, né? Isso tinha mesmo. Eu era muito apegado a ele, Então. sem explicação, não tinha um motivo. Ele não é porque ele mimava, ou porque ele dava preferência, ou porque dava... Não. Era um sentimento que brota no coração. E a gente não, conhecendo a criança, não sabe a razão das ações ou das atitudes dela, ou das não atitudes, mas que estão armazenadas aqui para uma hora sair e fazer. Né? Você deve, nesses 33 anos, ter experiências assim de casos... Né? Olha, principalmente familiar mesmo. Eu atendo muito casais também, até faço um trabalho sistêmico familiar, né? E nos relatos as mulheres sofrem muita violência verbal, começa com verbal, e aí que o psicólogo intervém já explicando como que ela tem que estar conduzindo isso, porque não deixar ultrapassar o farol vermelho, porque isso pode virar na violência física. Então, eu sempre oriento as mulheres nisso. Como está contornando isso com seus maridos, como tem que ser o relacionamento dos dois, né? Sim. A escuta, é importante isso, para o casal se dar bem, conseguir se relacionar bem. O que acontece? Eles precisam saber não só falar, mas escutar o outro. Então, a escuta tem que trabalhar, educar essa escuta. Né? Para estar entendendo por que o outro está nervoso, para estar entendendo até onde ela pode ir naquele momento, ela também se segurar, se colocar o limite, para que não haja um confronto maior. Né? Então eu oriento tudo isso, não só a mulher como o homem também. O homem também sofre, por incrível que pareça, sofre violência também. É que isso não é falado na sociedade. Hoje em dia o pessoal está muito, né? Tá muito em evidência o feminicídio, né? E a proteção da mulher, né? Eu acho isso ótimo, maravilhoso. Mas também não podemos esquecer o lado masculino, que também às vezes sofre alguma violência, né? Então tudo isso eu trabalho no meu consultório, eu faço atendimentos nesse contexto, nesse tema, e outros também, né? Sim. Porque eu trabalho também, eu sou psicóloga oncologista, trabalho com pacientes oncológicos, né? Também, né? Tem especialidade em adolescência também, na crise existencial que existe muito entre os adolescentes, né?
o que eu sou, o que eu vim, o que eu faço, para o que eu estou aqui, e às vezes vai numa droga, vai nisso, também é uma autoviolência. A pessoa às vezes começa a entrar em droga e nem imagina que ela está se autoviolentando. Então, assim, tem muita coisa para a gente falar em poucos minutos, né? Mas eu teria, assim, vários assuntos que a gente poderia estar abordando, conversando em um outro momento, caso for necessário, me coloco à disposição. A emissora, tudo direitinho, a TV, tá bom? Mas trabalho, também sou perita, psicóloga perita, né, judicial. Que maravilha! Trabalho com tudo isso e trabalho como coach de relacionamentos, né? Então, quando o casal ou a família procura uma estrutura emocional e procura um psicólogo, a mim, por exemplo, aí eu já... O que eu faço? Eu vou fazer o atendimento, né, do casal. Às vezes é necessário atender os filhos, atender quem mora naquela casa, né? Para estar entendendo toda uma estrutura de relacionamento mesmo, ver como que eles vivem. Sim. Né? E o trabalho que nós fazemos para evitar a violência. Eu, como psicóloga, pelo menos trabalho o autoconhecimento, os limites de cada pessoa, sempre trabalhando a inteligência emocional, que nada mais é do que você saber lidar com as situações, entendeu? Daquele momento. Então, às vezes a pessoa age com ríspido, com uma resposta, com palavrões, ou então até com alguma atitude, um comportamento violento, fisicamente dizendo, né, pegando algo, atirando, sei lá, jogando alguma coisa em cima da esposa, ou vice-versa, ou até indo bater mesmo, né? Mas por quê? Porque ele não tem argumento, porque no fundo ele não tem, além de não ter o autocontrole emocional, ele não se conhece na verdade, porque ele fica tão perdido na hora que a primeira coisa que vem na cabeça dele é se defender, só que para ele é se defender, mas na verdade ele está atacando. Então, assim, é um start. É um start, Na verdade, o que acontece a pessoa, ela não tem nem noção do que ela está fazendo às vezes. É verdade. Entendeu? Então, tudo isso é trabalhado e não só em casal, como outra coisa muito importante que eu esqueci de dizer. Eu tenho um protocolo especializado em fazer atendimento de casal diferenciado dos demais profissionais. Por quê? Porque eu que desenvolvi. E eu acho importante, não adianta você pôr um casal que estão se matando, brigando junto para conversar com o psicólogo. Primeiro você tem que conversar com eles individualmente. Né? Então eu vou fazer o tratamento psicoterápico individual e depois eu vou introduzindo o casal em algumas sessões, até que um dia eu consiga trabalhar só com o casal em todas as sessões. Se não fizer isso, você vai estar entrando no rolo, você não vai estar resolvendo, né? Sim, então é mais ou menos isso. Se você estiver em algum lugar público, numa feira, num evento, num metrô, lotado, e vem um cara com as chupa-cabras dele e puxa o teu saldo bancário na bolsa, você nem percebe e ficou zerado. É violência? Claro que é violência. Então, a partir de hoje não vai ser mais, porque o nosso programa está te dando uma carteira blindada com a propaganda do programa. Olha que maravilha. Com espaço para você também divulgar o seu trabalho, para pôr um adesivo seu também. Bom. Você põe o cartão do banco aqui dentro, ele não pega nem na maquininha e nem no chupa-cabra. Você tem que tirar ele daqui para passar. Então, é o nosso modo de combater a violência. Proteção, né? Então, está recebendo obrigada, esse brinde. Lud. E você pode dar, para finalizar, os seus indicativos, os seus contatos aí, quem tiver interesse. Eu recomendo a doutora Mônica. Obrigada, viu? Você é um amor de pessoa. Então, o meu Instagram é Mônica Matias com TH Faria _ oficial, se eu não me engano é isso. E meu WhatsApp 11 999 74 7707. Muito obrigado pela sua participação. Vai ter que voltar mais vezes ao nosso programa, porque esse tema está bombando no mercado. Ninguém sabe por onde começar ou como fazer.
Até os juízes em causas de violência que estão atendendo não têm suporte psicológico nem psicanalítico para tomar decisão e posterga e fica depois adiando. E esse teu trabalho como perita deve estar ajudando muito os juízes. Também. Não é? Tá. Muito bem. Muito obrigado. Que Deus abençoe e prospere. Foi um prazer, viu, participar da Muito TV. bom. Muito obrigada pelo convite. Fiquei lisonjeada.